Serei breve na mensagem, no sermão desta noite. Nosso objetivo é refletir a respeito do que a palavra de Deus diz sobre tudo, inclusive sobre arquitetura e urbanismo. A palavra de Deus não é um livro científico, é um livro religioso. Na realidade, é a revelação de Deus. Nós cremos como cristãos, onde Ele nos ensina tudo aquilo que nós devemos crer a respeito dEle e o dever que Ele requer de nós. Isso é interessante porque quando nós olhamos todas as áreas da ciência, tecnologias, vocações e profissões, nós vamos perceber que todas elas são o reflexo daquilo que o homem é, porque foi criado por Deus. Nós olhamos o homem preocupado em salvar vidas quando se especializa na área, no campo da saúde, na medicina, na enfermaria, cuidando de pessoas como um fisioterapeuta, um nutricionista, enfim. E nós vamos olhar sempre aquele cuidado que uns têm para com os outros, que é reflexo do cuidado de Deus, que é o nosso Pai e o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele usa, inclusive, a linguagem do corpo, de seus membros, para falar acerca da sua igreja, tendo Jesus Cristo como seu cabeça, o seu líder. Nós pensamos em literatura, nós então encontramos a riqueza nos 66 livros da Bíblia Sagrada, várias formas e expressões literárias, história, poesia, cartas da época dos apóstolos, comuns naqueles dias, literatura de poesia ou literatura sapiencial ou proverbial. Quando nós falamos então em arquitetura e urbanismo, nós encontramos um Deus criativo. Deus não somente criou o mundo do nada pelo poder da sua palavra, dizendo, a princípio, haja luz e houve luz, mas a Escritura diz que Deus, ele continua a sustentar toda a sua criação. De modo que a palavra fala aquilo que os nossos olhos podem ver e perceber. O mar, ele tem o seu limite, ele não passa dali. Os céus derramam chuva e o sol brilha no tempo e na estação correta. Nós apenas tentamos prever aquilo que nós não conseguimos controlar. Quando nós observamos, então, o cuidado de Deus para com a criação e a forma criativa como Ele fez as coisas, nós pensamos no homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é interessante a gente pensar sobre isso, uma vez que nós, brasileiros, formamos a maior nação cristã do mundo. E, recentemente, eu estava vendo um desses vídeos que sempre são compartilhados no Facebook, e um garoto de apenas 4 anos de idade pegou um daqueles cubinhos e corrigiu ele rapidamente em 39 segundos. Eu não sei que chimpanzé consegue fazer isso. De modo que somente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, tem capacidade de refletir a imagem de Deus na realização de suas vocações, inclusive urbanizando, planejando arquitetonicamente cidades, ambientes, olhando para a criação e tentando nela ver aquilo que pode ser em cores, em sabores, em desenhos, algo que de fato, ainda que os homens tentem sufocar, mostra e destaca que o ser humano de fato é especial. Ele é diferente das demais criaturas. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz que Deus coroou a sua criação, fazendo o homem à sua imagem e semelhança. E quando eu digo homem, entenda homem e mulher. Ele os fez à sua imagem e semelhança, e quando ele encerrou no 6º dia a criação, formando homem e mulher, ele viu que tudo era muito bom. A pergunta então nos vem: quem criou as cidades? A resposta bíblica é clara: foi Deus quem criou. Uma obra que todo estudante deveria ler, não somente de filosofia ou teologia, mas de qualquer outra área, é a obra famosa de Santo Agostinho, Cidade dos Homens e Cidade de Deus. Nela, Agostinho vai nos mostrar que esta antítese, cidade dos homens e cidade de Deus, foi criada pelo próprio Senhor, o Criador de todas as coisas. Mas ele fez com um objetivo prático. A cidade dos homens, a começar de um pequeno jardim, deveria ganhar uma proporção maior até chegar
nenhuma grande e bela cidade, reflexo daquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. De modo que eu poderia encontrar diversas passagens na Bíblia para meditar um pouco com vocês o porquê vocês devem agradecer a Deus, pela vocação que vocês têm, que vocês receberam, arquitetos. Mas eu vou focar no último livro da Bíblia nesta noite, mostrando para vocês que o livro das Revelações, ou o chamado livro do Apocalipse, ele mostra claramente essa antítese entre cidade dos homens e cidade de Deus, porque Deus criou o homem bom para que ele refletisse a sua imagem e a sua glória por meio da urbanização. Mas nós notamos que as urbes, infelizmente, não têm refletido tão bem aquilo que foi propósito de Deus para nós. A luta de todo vocacionado no exercício da sua profissão esbarra quando encontra em uma urbe homens que agora caminham e andam em rebelião. Se nós falamos em ecologia, os homens são os primeiros a destruírem a natureza criada por Deus, a qual eles deveriam cuidar. Se falamos de cidades, nós notamos que estas crescem, embora planejadamente na mente de arquitetos, homens doutos e preparados, treinados para isso, desejem algo que reflita a qualidade de vida, saúde e bem para a sociedade. A tristeza da desorganização e da maneira como os poderosos tratam os mais fracos, colocando-os à margem em favelas ou em palafitas. Não é este o propósito de Deus, para que os homens pensassem na cidade deles ou dos homens, projetando então o ideal que é a cidade de Deus. Apocalipse então, capítulo 21, nos mostra esta cidade, a cidade de Deus, a partir do versículo 1. Esta cidade eu gostaria de apresentar para muitos de vocês nesta noite, que talvez nunca tenham lido a Bíblia toda ou nunca tenham lido ou apreciado a Bíblia, a palavra de Deus. Ela começa com um jardim, mas ela termina com uma grande e bela cidade. Nesta cidade, o contraste então é claro. Aquilo que a urbe humana hoje revela, e a nossa cidade claramente nos mostra, insegurança, desorganização. Eu tenho brincado muitas vezes que dirigir em Aracaju evita que nós façamos academia, porque a gente já dança zumba dirigindo na cidade. Tão ondulada e tão esburacada e tão recapeada de forma desorganizada como vemos. Mas nada disso será visto ou percebido naquilo que espera todos os que vivem e caminham nesta vida, pensando sobre arquitetura, criação, cidades, ambientes, se estes almejam algo que tem sido preparado por Deus. Diz a palavra de Deus então em Apocalipse 21, eu peço a sua preciosa atenção. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E o contraste, então, entre a cidade de Deus e a cidade dos homens é claramente revelada no versículo 8, o último que eu vou ler para vocês. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O final é dramático, mas nos mostra aquilo que não haverá na cidade de Deus. Porque começa o Senhor que deu tal revelação ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, exilado por sua fé. João viu um novo céu e uma nova terra, segundo o versículo 1, e ele diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A ideia é, João viu algo que ele almejava em um êxtase espiritual. Ele estava em uma situação de humilhação, exilado, aprisionado em uma ilha. Ele não estava experimentando daquilo que era ideal de Deus ao fazer com que os homens construíssem cidades. Não para destruição, não para a violência ou para a disseminação do mal, mas para o cuidado, para o amparo e, acima de tudo, para que Deus fosse honrado. João então contempla algo novo. Ele vê neste novo céu e uma nova terra, versículo 2, uma cidade santa, ou seja, separada, uma cidade diferente, uma cidade sem problemas, uma cidade perfeita. Ele reconhece esta cidade como a Nova Jerusalém. Em sua visão, ela desce do céu. Ela desce linda, bela, adornada como uma noiva preparada para o seu noivo. E então, João ouve uma grande voz, segundo o versículo 3, do trono, sinal do reino e da soberania daquele que governa todas as coisas, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Me permitam explicar um pouco essas expressões aqui. A palavra tabernáculo aparece aqui porque quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito para que este o adorasse com liberdade, mandou que fosse feita uma tenda, onde ele se faria habitar no meio do povo. Ora, Deus é Espírito, como ele habitaria no meio do povo? O relato, então, do livro do Êxodo mostra que através de uma coluna de nuvem pela manhã e uma coluna de fogo pela noite. Deus, então, habitava no meio do povo e o povo estava ainda peregrinando rumo à terra da promessa. A palavra tabernacular, na língua hebraica e também na língua grega, quer dizer habitar. E foi justamente isso que Deus quis mostrar quando ele morou e caminhou com o seu povo enquanto estes procuravam um lugar para viver. Jerusalém. Jerusalém apenas era sinal ou sombra desta nova cidade. A ideia então de habitação ganha corpo e forma, e agora fica mais fácil para todos nós entendermos, quando a Escritura diz que o Filho de Deus, na plenitude dos tempos, se fez homem, Jesus. O apóstolo João, o mesmo apóstolo que registrou a revelação do Apocalipse em seu Evangelho, ele disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Curiosamente, na língua grega, a palavra "e o Verbo se fez carne e habitou entre nós" é tabernaculou entre nós. João então vê que a cidade só passa a ter sentido, que as pessoas só vão entender o objetivo das cidades, de como se deve usar a criatividade, de como se deve planejar ambientes, não somente milimetricamente e de forma bela, a refletir o belo, mas tudo isso deve redundar em honra ao Senhor, porque Ele nos criou para isso. Huckmacher, que talvez seja o pensador protestante a respeito da arte mais respeitado e que mais escreveu no século XX, ele diz que a arte não precisa ser justificada. Ela não precisa de justificativa.
O Mack, então, ele defendia que a própria arte, e isto envolve tudo aquilo que a arte implica, já é reflexo da razão por que nós fomos criados. Quando nós vestimos alguma coisa, quando nós usamos algo, quando nós moramos em um lugar, nós estamos refletindo para o bem ou para o mal aquilo que Deus espera que nós façamos. Ele sempre vai mostrar que nós não podemos viver para nós mesmos ou para fazer aquilo que não lhe agrada. Mas a ideia é de que nós entendamos a promessa dele se cumprindo quando ele mesmo veio por meio de seu Filho e habitou entre nós. São Bernardo de Claraval, ele defendia que a construção dos templos, eles fossem extremamente simples, e no seu tempo assim aconteceu, mas nenhum deles deixou de revelar a beleza da construção, a beleza do sentido. Você entra num templo protestante e, se você é um cristão católico, você logo estranha a ausência de imagens. Mas você pode contemplar ao mesmo tempo o belo no sentido ou no porquê, a distribuição dos móveis, dos bancos, do púlpito, de uma ordem, de uma liturgia, da palavra e o seu centro ou centralidade, são importantes para esta comunidade que se reúne e adora ao Senhor Jesus. Tudo isso, irmãos, não precisa de justificativa, porque quando nós agimos assim, nós estamos refletindo a razão por que Deus nos criou, ou para o bem, se seguimos a Deus, ou para o mal, quando seguimos os nossos próprios interesses. Então Deus, a promessa é, Ele vai habitar no meio deles, do seu povo. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles, ou seja, o governante perfeito, o rei que não falha, que não comete injustiças, que faz tudo para que em sua urbe ou cidade os seus servos se deleitem nele e tenham todo o prazer. E então, quando isso acontece, versículo 4 diz, ele enxuga dos olhos toda a lágrima. Quando nós olhamos, irmãos, a razão tão bela porque Deus mandou os homens construírem cidades, preparando-os para este dia, e nós percebemos como as cidades são tomadas de lágrimas, de morte, de luto, de pranto, de dor. Isso deve aumentar ainda mais o nosso desejo de buscar um dia, de almejar um dia viver neste perfeito lugar. Enquanto isso, o que devemos fazer? Enquanto isso, nós devemos mostrar ao mundo a razão por que somos vocacionados para tal profissão ou exercemos qualquer ciência. Se nós pensamos em nós mesmos e não no bem do nosso semelhante, tudo falha, nada vai para frente. Quanto mais se nós fazemos tudo sem ter a consciência e a certeza de que o Deus que nos criou espera de nós tal reflexo e imagem. Vocês então, como arquitetos, urbanistas, que desafio bonito, trabalhar o belo, trabalhar as curvas e trazer sentido nelas para que as pessoas vejam e encontrem razão por que devem olhar para Deus e agradecer a Deus por todas as coisas. O grande problema, irmãos, é que nós deixamos de pensar em Deus em meio a uma sociedade que corre tanto, que se preocupa tanto com o seu próprio bolso, com a sua própria vida, com o seu próprio coração, que quando nós paramos para pensar aqui um pouco biblicamente, nós começamos a enxergar, mas será que existe conexão nisso que o pastor está falando? Olhem que tem e como tem. Versículo de número 5 diz que aquele que está sentado no trono, governando esta cidade, pronunciou no que João viu, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve,
porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele concluiu: tudo está feito. São as palavras do Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, ou seja, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. A verdade do Evangelho liberta. Vocês vão colar grau. Eu sei que, infelizmente, hoje perdeu-se muito da solenidade da colação de grau. Eu não estou dizendo isenção de alegria, mas de todo aquele ambiente da requisição pelo grau, ao reitor, ao seu representante. Eu não sei se vocês já notaram que tudo aquilo, de forma solene, lembra, de forma importante, aspectos religiosos. E por quê? Porque nós cristãos criamos as primeiras universidades, ou a grande maioria delas. A razão primeira da criação destas era que este reflexo fosse real nas artes, na cultura, na literatura, na ciência. Infelizmente, hoje existe uma dicotomia que jamais poderia existir entre ciência e fé, mas nós precisaríamos olhar melhor e entender que sem fé, como diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Porque se Ele nos criou para isso, se Ele nos criou para que sejamos diferentes e façamos a diferença na urbe, na cidade dos homens, então nós não podemos deixar de ver aquilo que está diante dos nossos olhos. Finalmente ele conclui dizendo que ao vencedor, ou seja, ao que entrar nesta cidade, ele vai dar estas coisas, ele vai herdar estas dádivas, e ele será Deus, e estes serão filhos para ele. Mas ele finaliza de uma forma muito grave, dizendo que alguns não entrarão na cidade de Deus conquanto pintem e bordem, me permitam a expressão, na cidade dos homens. Fora ficarão aqueles que não têm coragem de reconhecer que é importante render graças a Deus, primeiramente, acima de tudo, porque fomos criados para o louvor da sua glória. Os covardes então não entrarão. Os que não creem, os incrédulos também. Vejam, um pregador inglês do passado, século XIX, chamado Spurgeon, ele disse certa vez, pensando consigo mesmo em sua reflexão: eu nunca vi um indivíduo tão estranho como aquele chamado ateu. Spurgeon concluiu dizendo: porque nem mesmo os demônios agem dessa forma. Eles creem e temem a Deus. Os incrédulos, então, porque rejeitam a possibilidade de uma cidade projetada por Deus, também ficarão de fora, não entrarão. Os abomináveis, ou os que praticam tais coisas abomináveis e nas cidades vivem por fazer o mal, também não entrarão nela. Aqueles que cometem assassínios, e o índice, irmãos, infelizmente, nas cidades brasileiras, em nossa querida Aracaju, de assassinatos tem sido crescente. Não é ideal de Deus que os homens se matem. Ficarão de fora. Aqueles que praticam a impureza, ou seja, que fazem aquilo que desagrada a Deus. Não existe, e todos aqui sabem muito bem, neutralidade de pensamento. Se eu sou um pastor presbiteriano, eu vou defender as convicções que tenho à luz daquilo que eu acredito ser a verdade, a palavra de Deus. Você aceita ou não o que eu digo, porque você também tem o seu pensamento. Mas o mundo, irmãos, convenhamos, caminha de mal a pior. Certa vez eu relatei isso aqui na minha igreja. Vocês lembram daquele acontecimento trágico na região da Ásia, na bela região de praias da Ásia, o tsunami, que devastou e matou tanta gente? Eu não sei se vocês lembram que naquele período
Muitas criancinhas ficaram perdidas, seus pais morreram, separadas de seus pais, em meio àquela tragédia. Apareceram homens que tiveram coragem de sequestrá-las e raptá-las para a exploração sexual infantil. Impureza, maldade. Homens que não usam a sua vida, suas mãos, o seu corpo, a sua vida para a glória de Deus, não entrarão. Aqueles que praticam artes ou feitiçarias, porque são abomináveis diante de Deus, também diz o apóstolo, ficarão de fora. Os idólatras, todo aquele que não dá prioridade a Deus, ama a si mesmo ou ama alguma coisa criada por Deus, não o glorificando, ficará de fora. Todos os políticos, mentirosos, também não vão entrar. E aqui está a grande questão. Talvez você tenha chegado até aqui e dito assim: pastor, até o momento, tudo que o senhor está mostrando aqui para mim não se encaixa na minha vida. Eu tenho vivido de uma forma que nada disso aqui entra. Peguei você na mentira. Porque nem vocês nem eu temos capacidade própria, natural, de nos apresentarmos diante de Deus em verdade, em todo o tempo. Em algum momento nós faltamos com esta verdade ou negamos esta verdade. Lembrem-se de Pedro, tão corajoso diante da ameaça do Senhor ser preso e crucificado, ele disse: todos podem te deixar, Senhor, eu não vou te abandonar. O Senhor então diz: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mentiu? A verdade então, irmãos, final é esta: quem pode entrar na cidade de Deus por força própria, por capacidade própria, por autojustiça? Nenhum de nós, ninguém, mas somente por meio daquele que disse: tudo está feito. Somente por meio daquele que disse: eu sou o alfa e o ômega. Somente por meio daquele que disse: eu sou o princípio e o fim. Somente por meio daquele que diz: quem tem sede, venha e eu darei da água da vida. Somente por meio daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio de Jesus teremos acesso a esta gloriosa cidade. Agora, para isso, e eu finalizo lembrando a todos vocês e a mim também, que não nos encaixamos, porque somos pecadores, somos falhos, em alguma área nós falhamos, desobedecemos a Deus. A necessidade hoje urgente de pensar estas coisas, não deixar para depois, não deixar para trás. Olhar para frente e entender o seu chamado e vocação, caros formandos. Olhar para frente e entender o nosso chamado e vocação como cidadãos. Meus queridos amigos, irmãos, familiares, é o que mais precisamos hoje. Vivemos na cidade dos homens e o contraste é claro, a antítese é clara. Mas há promessa de vivermos um dia na cidade de Deus. Existe alguém, e vocês cantaram comigo hoje, que abriu os portões desta cidade, para que as portas levantassem e honrassem o seu rei. Seu nome é Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores desta gloriosa cidade. Nós precisamos urgentemente crer e confiar nele, para que tenhamos esperança. Dias melhores virão, não serão produzidos por políticos, por homens comuns, exceto se estes entenderem que estas cidades, assim como a nossa querida Aracaju, precisa ser reflexo desta cidade de Deus que todos devem amar e desejar. Caso contrário, continuaremos enfrentando os nossos problemas sem saber lidar com eles, e gente tão capaz
continuará lutando por algo melhor, mas não encontrará luz no fim do túnel, exceto se começar a enxergar que precisa fazer a diferença até mesmo nas mínimas coisas, e quando entende arte, quando contempla a sua arquitetura, quando enxerga a sua urbe e deseja um dia morar nesta cidade de Deus. Pensemos nisso e entendamos porque hoje nós temos muito mais motivos para agradecer, porque talvez não dediquemos mais tempo para reflexões acerca da espiritualidade, da vida religiosa e do porquê nós somos diferentes das demais criaturas. Nós temos uma alma, e você pode até discordar do que eu estou dizendo aqui nesta noite, mas a sua alma não nega a verdade de que há e existe sim um designer maior, inteligente, e que é a fonte de toda a nossa inteligência e sabedoria. Vamos orar a Deus, e a minha oração é que você tenha pensado nisso, refletido e aceito esta verdade. Ó Senhor, o Senhor mesmo nos criou para a sua glória, para que o honrássemos, para que o adorássemos. Que bela profissão e vocação ser arquiteto, refletindo a criatividade do Senhor quando criou todas as coisas, de modo que o próprio Salomão não se vestiu tão belo como os lírios do campo. E ainda hoje os homens em seus desenhos e em suas criações refletem o desenho do teu dedo em todas as coisas criadas, do céu à terra, do ar ao mar, das plantas aos peixes, dos animais aos homens. Nós te louvamos, Senhor, nesta noite, e te pedimos que a tua palavra, que é poderosa, abra o coração e faça morada em cada um de nós aqui, entendendo a razão por que olhamos para as nossas cidades e desejamos um dia habitar na cidade de Deus, morar com Cristo, o Rei desta cidade, Senhor desta cidade. E como lá, neste glorioso dia, não haverá mais choro, porque não haverá mais morte, não haverá mais pranto, porque não haverá mais luto, não haverá mais dor, porque tudo aquilo que na cidade dos homens sofremos, na cidade de Deus acabará. Ó Senhor, abençoa-nos, e que a Tua palavra conforte, console e anime o coração destes queridos formandos, para que não se esqueçam de que, ao exercerem as suas vocações, eles estarão refletindo a imagem do todo-poderoso arquiteto deste imenso universo. Em nome de Jesus oramos. Amém.